Olha, muita gente prefere lentes de contato para poder enxergar melhor, certo? Para quem está acostumado, a lente de contato é prática e confortável, mas exige manutenção frequente para evitar contaminação. E o mês de setembro, inclusive, tem uma campanha para incentivar os cuidados com estas lentes. Pois é, a campanha Setembro Safira, ela atenta para os cuidados em relação às lentes de contato. Até quase 8 milhões de brasileiros, conforme dados do censo do IBGE de 2022, enxergam mal mesmo utilizando óculos ou lentes de contato. E quando a gente fala de lente, a gente tem cuidados especificamente que têm que ser tomados em relação a esse uso. Por isso, a gente fala com o Dr. Neto Pereira, que é oftalmologista, e traz esse assunto para a gente. Doutor, existe uma recomendação específica sobre o uso de óculos ou lentes? Pessoas têm que usar lentes em alguns casos? Como é que funciona? Uma excelente pergunta, Marcos. O uso da lente de contato ele é pessoal. Existem algumas recomendações que a gente precisa ter para casos específicos de lente de contato, mas, no geral, ele é de caráter pessoal. Eu vou para um casamento, para uma festa, para academia, para ambientes que a gente não consegue utilizar o óculos. Mas a gente tem que ter algumas recomendações, que é evitar isso em praias, piscinas, lagoas, ambientes com água e, principalmente, areia, que a gente pode ter o contato e acabar tendo um prejuízo com o uso da lente de contato. Perfeito. Doutor, existe algum problema específico que esse mau cuidado com as lentes de contato pode gerar para a gente? Algo que é mais comum aí que o senhor enfrenta aí no consultório? Sim, o mais comum é ocorrer uma abrasão, é um machucado no nosso olho. Só que desse machucado é algo simples, que a gente fica alguns dias sem usar a lente de contato, espera a cicatrização e resolve. O nosso olho ele tem uma ótima cicatrização. Mas o mais importante é evitar uma úlcera de córnea, que é esse machucado acontecer uma infecção nesse machucado. Todo machucado abre uma porta. Se tiver em um ambiente que tem uma bactéria que se aloje nesse local, a gente vai ter essa infecção. E isso é extremamente grave. A gente tem que tratar precocemente, senão pode levar até a cegueira. Então tem que tomar bastante cuidado. Falando em cuidado, né, doutor, tem algumas dicas básicas para quem utiliza lente de contato, para que seja tomado o devido cuidado? Sim, com certeza. O uso da lente de contato ela deve ser usado, principalmente, a primeira coisa, ao utilizar a lente, higiene das mãos, o principal, para poder manusear a lente, o estojo, todo o que a gente necessita para colocar a lente de contato. Depois dessa higiene, a gente tem que fazer a higiene do estojo, no caso necessite, mas para quem não utiliza esse descarte diário, ela deve ser guardada em um estojo e a utilização de uma solução, um líquido específico para fazer a higiene dessa lente. E ela deve ser higienizada da maneira correta e o estojo também deve ser higienizado a cada um período e também ser trocado. Ele não deve ser mantido ao longo da troca das lentes e se mantém o estojo porque o estojo é bonitinho, porque o estojo é colorido, ele tem um apego emocional ao estojo, acaba guardando o estojo, mas o estojo também é uma fonte de infecção. Então a gente deve sempre fazer essa troca do estojo. E sempre seguir as recomendações médicas, né, doutor? Trazendo para a gente, obrigado, doutor. Sempre seguir as recomendações do profissional quanto ao uso das lentes. Busque um profissional para fazer o uso e, claro, tome esses devidos cuidados para evitar problemas maiores. E a campanha Setembro Safira trata justamente disso que a gente traz para você. Voltamos ao estúdio.